Olá, seres de luz, espero que estejam todos bem. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje é Jeová, Yahvé ou Javé, é o Deus Criador de tudo, de todas as coisas? Não, não é. Não é. Tá? Jeová. Vamos iniciar a análise pela Bíblia. Começamos por analisar pela Bíblia. Javé, Jeová ou Yahvé, e eu vou tratar por Jeová, tá? Na Bíblia, ele manda invadir cidades, invadir terras, ele manda matar, ele manda pilhar, né? O livro Levíticos é um show de horror, é um terror, dá medo. Eu li Levítico no início da minha adolescência, parei, fiquei desesperado, fiquei com medo. Era um menino de 12 anos, né? É aterrorizador. Jeová na Bíblia ele se mostra um Deus machista, misógino, vaidoso, orgulhoso, né? Egoísta, ciumento, né? Vingativo. Ou seja, tudo o que nós humanos, né, precisamos melhorar para evoluir, para atingir iluminação, para atingir a ascensão, né? Ou seja, tudo ele está na contramão de tudo isso. Ou seja, como eu disse, ele é apresentado como um Deus orgulhoso, rancoroso, vingativo, que tem ira, né? Ciumento, egoísta e etc, etc, como eu já disse anteriormente. Ele não pode ser o Deus criador de tudo. Ele não pode ser o Deus que o mestre Jesus e Yeshua traz. Não, não tem como. Um Deus que pede sacrifício de animais para expiar pecados. E depois diz na Bíblia que ele deu o seu filho, Jesus, para expiar o pecado e libertar a humanidade de suas falhas? Não, não. Ele, na minha opinião, ele é uma criação do povo hebreu. Por quê? Porque como Jeová havia muitos. Todos os deuses da época, Baal e outros, eram assim, demasiadamente humano. Ou seja, a cara do seu próprio povo. Jeová se apresenta, né, e tem atitudes idênticas ao povo hebreu da época. Nada a ver com os descendentes dos hebreus de hoje, que são os judeus, que são os israelitas. Tá? Falando do povo antigo. Tá? Os hebreus eram como os povos daquela época. E Jeová era exatamente igual aos demais deuses. Nada de diferente. Pedia sacrifício, era demasiadamente humano. Então, a minha opinião não é como está na Bíblia. E no princípio Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E sim é. E no princípio o homem criou Deus à sua imagem, à sua semelhança. Agora, então, a resposta é: Jeová é o Deus criador do universo e de todas as coisas? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E digo até mais: ele não existe e não existiu. É uma criação do povo hebreu. Como Baal é a criação daqueles outros povos. E outros deuses infinitos, que é a criação de seus próprios povos. Tá? Há algumas correntes espiritualistas da internet que diz que ele é um general que anda pelo universo, chega em planetas primitivos e usa e abusa de povos primitivos, né? Há outros que dizem que ele é um tal de demiurgo, tá? Que está aprisionando a humanidade aqui na Terra. Eu não acredito nisso. Para mim, ele é um Deus como qualquer outro Deus dos tempos antigos, da Idade do Bronze, do Ferro e tal.
e é uma criação do seu próprio povo, que é o povo hebreu. Ele é exatamente a personificação do povo hebreu da época. Que os povos como eram, eles eram assim, né? Nós estamos evoluindo aqui nessa era que deve ter, essa era atual que deve ter 50 mil anos, né? Depois do degelo, da era do gelo. Tivemos eras anteriores no planeta Terra, muitas eras anteriores, Atlântida, Lemúria e tal. Apesar que Atlântida e Lemúria é dessa era, né? É dessa era, desses 50 mil anos. Mas tivemos outras eras, né? No planeta Terra, muitas outras eras. Essa era atual, eu peço desculpa, Lemúria e Atlântida é de 10, 12 mil anos atrás. Essa era atual, né, do último degelo é 50 mil, né? Então, dessa era atual, né? Então, nós viemos evoluindo depois do degelo, lá, começamos lá na caverna e tal, novamente e tudo, e viemos evoluindo até aqui, né? Não estou aqui para criticar o povo hebreu e os povos da época, era um estado de consciência da época, né? E também não estou para criticar a religião deles, os deuses que eles criaram, porque era o estado de consciência deles da época. Agora, o que nós não podemos dizer é que Jeová é o Deus criador de tudo, de todo o universo, ou de todos os universos, de todas as galáxias, constelações, sistemas solares, planetas, estrelas, etc, etc, etc. Não é. Tá? Se formos pensar num Deus criador de tudo isso que eu disse, de todos os universos, sistemas solares, galáxias, constelações, etc e tal, é muito mais do que Deus de um pequenino povo que vivia ali, né, numa região entre o nordeste da África, o Médio Oriente ou Oriente Médio, o Cáucaso ali, o sul da Europa e tal. Não. Ali era muito particular do povo hebreu. Aliás, o Velho Testamento é muito particular do povo hebreu, né? Os cristãos, né, deveriam seguir só o Novo Testamento, né? Só o Novo Testamento. Provavelmente o cristianismo seria bem diferente, porque o cristianismo tem muito do judaísmo antigo, e não deveria. Porque a proposta de Jesus né, de apresentar um Deus de amor incondicional, né? E não um Deus que castiga, que pune, né? Um Deus, como eu já disse tudo, ciumento, rancoroso, vaidoso, etc. e tal, né? Não. Esse Deus do universo é um Deus de puro amor. Ele não tem os defeitos da humanidade. Raiva, ódio, rancor, mágoa, ego, né? Egoísmo, que vem do ego, sabe? Ciúmes e etc. E tal. Não. Isso é personificar Deus. E os povos antigos tinham o hábito de personificar ou de criar imagens sobre seus deuses, né? Eles precisavam visualizar, né? E se formos pensar no Deus criador de tudo, ele é um Deus que nem humano é. O humano é uma das suas milhões, bilhões, trilhões de criações, né? Ou seja, os humanos é mais uma de suas criações, como tudo, né? E então o que é esse Deus criador de tudo? Nós não sabemos. O nosso atual estado de consciência, com o nosso atual estado de consciência, é impossível tentar imaginar esse Deus, né? É difícil. Então é assim, para mim particularmente, ele é uma energia inteligente, amorosa, que tudo criou, que tudo cria e que tudo mantém na sua mais perfeita ordem cósmica e universal. Tá? Mas isso é assunto para né, parte 2, ok? Eu vou ficar por aqui, o vídeo vai ficar demasiadamente grande e atingimos o objetivo nesse vídeo, que é a questão, se Jeová é o Deus criador de tudo. Não. E depois, numa parte 2, nós vamos falar, né, dessa criação, né? Se há um Deus por trás disso, se há uma criação por trás disso, o que provavelmente ele é e o que a espiritualidade diz. Tá bem? Grande abraço para vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo.